Bem, o capítulo 1 do módulo, ele trata basicamente da produção da riqueza, como é que acontece essa produção da riqueza na economia e como é que essa riqueza ela é distribuída. E esse primeiro capítulo ele é fundamental para que vocês possam entender o que é um sistema econômico de fato. Então vamos lá. Como é que a riqueza é produzida? Do modo como os bens, do modo como a natureza existe, ela não pode ser utilizada para satisfazer todas as necessidades e desejos do homem. Então o que acontece? O homem ele realiza uma atividade antrópica. O que é isso? Ele transforma a natureza para a satisfação dessas necessidades e desses desejos. A transformação da natureza nós chamamos de base econômica. Como é que o homem ele se organiza em sociedade para transformar a natureza e para produzir essa riqueza? A partir do momento que essa riqueza ela é produzida com uma determinada tecnologia, ela passa a ser distribuída na sociedade. E essa distribuição dá origem às diferentes classes sociais. E também dá origem ao que nós chamamos de estrutura política, mas não no sentido de política partidária, e sim no sentido de como é que o homem vai se organizar em sociedade, quais são as regras que ele deve seguir para conviver em sociedade. E também dá origem à estrutura ideológica. Bem, então a partir da base produtiva, nós temos uma superestrutura social, política e ideológica, e ao todo nós damos o nome de sistema. Sistema econômico, por exemplo, o capitalismo. Esses bens e esses serviços que são produzidos na natureza, eles são classificados em bens livres, bens empresariais e bens públicos. Os bens livres são os bens que existem na natureza e que estão disponíveis para todos. Os bens econômicos não. Bem, essa riqueza que é produzida em termos de bens e serviços, ela tem duas classificações. São os bens empresariais e os bens públicos. Os bens empresariais, eles diferem dos bens públicos porque eles são precificados. O que é isso? Você estabelece um preço e por isso o consumo do bem empresarial, ele ocorre de acordo com o poder aquisitivo, tá? Ocorre de acordo com o poder aquisitivo do indivíduo. É uma relação de preço e também é uma relação de renda. Por isso, o consumo desses bens, chamados bens econômicos, ele é um consumo excludente. Ou seja, você é excluído de acordo, ou não, de acordo com o seu poder aquisitivo. E no caso dos bens públicos, não. Os bens públicos, eles não são de consumo excludente. Eles são ofertados a todos, independente da renda. E por isso os bens públicos eles não podem ser precificados, eles não podem ter preços. O que dá para notar é o seguinte, que toda a relação que existe entre indivíduos com maior poder aquisitivo ou com menor poder aquisitivo, ela está respaldada nessa distribuição da riqueza. Se a distribuição da riqueza ela ocorre de uma forma proporcional, não igualitária, mas proporcional, não haverá conflito em termos de renda. E as relações políticas e a ideologia predominante será uma totalmente diferente da que nós vemos hoje. Se você tem, por exemplo, uma má distribuição de renda, mais adiante nós vamos falar um pouco sobre o coeficiente de Gini. O que seria isso? A concentração de renda numa dada comunidade, numa dada sociedade, em uma nação. Como é que essa renda gerada ela está sendo distribuída? Bem distribuída ou não? Então, se você distribuir mal a renda, o que acontece?
A renda mal distribuída, ela gera conflitos, ela gera uma outra estrutura de leis e ideologias também diferentes. Bem, no capítulo 2, nós vamos continuar com a determinação do valor de uma mercadoria. O que atribui valor a uma mercadoria? Sempre lembrando que valor é diferente de preço. Então, até lá!